Toca Livros e Ima Editorial apresentam Areia Movediça, de Nella Larsen, narrado por Eli Weinfurter. Nota dos editores. Decidimos-nos por não traduzir, parafrasear ou buscar eufemismos para os termos empregados na obra original, para referir às pessoas negras, para assim manter as nuances mais próximas da intenção da autora, bem como para preservar e registrar as diferentes conotações no contexto histórico retratado. Epígrafe. Meu velho morreu em uma bela casa grande. Minha mãe em um barraco. Eu me pergunto onde vou morrer. Não sendo eu nem branco, nem preto? Langston Hughes. 1. Helga Crane sentou-se sozinha na sua sala que, àquela hora, 8 da noite, encontrava-se em uma suave escuridão. Uma única luminária de leitura, esmaecida por uma cúpula preta e vermelha, fazia uma poça de luz no carpete chinês azul, nas capas brilhantes dos livros que ela havia retirado das suas compridas prateleiras, nas páginas brancas daquele que estava aberto, nas tigelas de latão brilhantes, cheias de capuchinhas multicoloridas na mesinha ao lado dela, na seda oriental que cobria a banqueta próxima aos seus pés esguios. Era um cômodo confortável, mobiliado com um gosto raro e intensamente pessoal, banhado pelo sol do sul durante o dia, mas sombreado, agora, pelas cortinas fechadas e por uma única réstia de luz. Grande, também. Tão grande que o lugar onde Helga sentava era um pequeno oásis no deserto da escuridão, e inquietantemente calmo. Mas isso era do que ela gostava depois de um dia exaustivo de trabalho, depois das aulas árduas, nas quais ela se entregava com disposição incansável, sem nenhum retorno aparente. Ela amava essa tranquilidade, essa quietude, que se seguia ao desgaste e tensão das longas horas passadas entre colegas desatentos, desagradáveis e fofoqueiros, seguindo-se a rigidez extenuante da conduta exigida na grande comunidade educacional na qual ela era uma parte insignificante. Esse era o seu descanso, esse isolamento intencional por um breve período na noite, esse pequeno tempo na sua sala atraente e com seus livros. Para o tagarelar dos outros professores, trazendo novos escândalos, ou buscando informação, ou favores, ou apenas conversa. Àquela hora, Helga Crane nunca abria sua porta. Um observador poderia pensar que ela combinava com aquela moldura de luz e sombra. Uma garota franzina de 22 anos, com ombros estreitos, inclinados e com braços e pernas delicados, mas bem torneados. Ela tinha, não obstante, um ar de saúde radiante e despreocupada. Em uma negligée verde e dourada e pantufas de brocado brilhante, profundamente mergulhada na cadeira de encosto alto, de cuja tapeçaria escura seu rosto bem recortado, com uma pele que parecia cetim amarelo, era distintamente delineada. Ela era, para usar uma palavra banal, atraente. Sobrancelhas negras, muito grossas sobre olhos escuros e suaves, mas penetrantes, e uma linda boca, cujos lábios sensíveis e sensuais tinham uma ligeira petulância questionadora e uma leve queda de insatisfação. Eram as feições que prenderiam rapidamente a atenção do observador. Embora seu nariz fosse razoável, nem grande e nem pequeno, suas orelhas eram delicadamente esculpidas, e seu cabelo encaracolado, negro azulado, cheio e sempre desfiando de um jeito um pouco rebelde e encantador, escorrendo desenfreado sobre o rosto e os ombros. Helga Crane tentava não pensar no trabalho e na escola enquanto permanecia ali sentada. Desde sua chegada em Naxos, tinha se esforçado por manter esses finais do dia longe da intromissão de pensamentos irritantes e aborrecidos. Geralmente ela era bem-sucedida, mas não essa tarde. Entre os livros que retirou das prateleiras, decidiu-se por Disse o Pescador, de Marmaduke Pickthall. Ela queria abstrair-se,
relaxamento mental completo, descansar de qualquer tipo de pensamento, porque o dia havia sido, mais do que o habitual, atribulado com encontros desagradáveis e perversidades estúpidas. O calor abafado da primavera sulista a tinha deixado estranhamente cansada e um pouco irritada. E o maior aborrecimento, entre todos os acontecimentos, foi aquele caso do período do meio-dia, agora novamente se impondo em sua mente já irritada. Ela tinha contado com alguns minutos livres para se entregar ao doce prazer de um banho e colocar uma roupa leve. Em vez disso, sua hora de almoço foi abreviada, assim como a de todos os demais, e, imediatamente depois de engolir às pressas uma refeição quente, as centenas de estudantes e professores foram pastoreados para uma capela torrada pelo calor do sol, para ouvir as observações banais, paternalistas e até insultuosas de um dos renomados pregadores brancos do estado. Helga estremeceu um pouco ao recordar algumas das afirmações feitas por aquele santo homem branco de Deus às pessoas negras sentadas tão respeitosamente diante dele. Aquela era, disse ao público com óbvio orgulho sectário, a melhor escola para negros de todo o país, norte ou sul. Na verdade, era até melhor do que muitas escolas para crianças brancas. E ele desafiava qualquer nortista a vir ao sul para ver essa grande instituição e depois dizer se os sulistas maltratavam o negro. E disse ainda que se cada negro lesse ao menos uma página do livro de Naxos e que se portassem como produtos de Naxos, não haveria problema de raça, porque os negros de Naxos sabiam o que se esperava deles. Eles tinham bom senso e eles tinham bom gosto. Eles sabiam ficar no lugar deles, e isso, disse o pregador, mostrava bom gosto. Ele falava de sua grande admiração pela raça negra. Nenhuma outra raça em tão pouco tempo tinha feito tanto progresso, mas ele implorou para que eles soubessem quando e onde deveriam parar. Ele esperava, sinceramente, que eles não se tornassem avaros e gananciosos, pensando apenas em acumular bens terrenos, pois isso seria um pecado aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E então ele falou de felicidade, embelezando suas palavras com citações das Escrituras e apontando que era dever deles ficarem satisfeitos para a posição para a qual foram designados, rachadores de lenha e carregadores de água. E em seguida fez uma oração. Sentada lá em sua sala, longas horas depois, Helga novamente sentiu uma onda de raiva quente e ressentimento fervilhante, e novamente isso diminuiu ao rememorar, com espanto, os aplausos consideráveis que saudaram o orador pouco antes de ele ter pedido a bênção de Deus sobre eles. O Sul, Naxos, educação de negros. De repente, ela odiava todos eles. Estranho também, pois isso era a coisa da qual ela tinha desejado ardentemente fazer parte, daquele monumento ao gênio e visão de um homem. Ela fixou um pedaço de papel em volta da lâmpada sob a sombra da luminária, pois, tendo descartado seu livro com a certeza de que naquele estado de espírito nada poderia encantá-la, desejava uma escuridão ainda mais tranquilizante. Ela desejou férias, para poder ficar longe por um tempo. Não, para sempre, disse em voz alta. Os minutos tornaram-se horas, mas ela se manteve imóvel, um sorriso desdenhoso ou uma expressão raivosa passando de vez em quando em seu rosto. Em algum lugar da sala, um pequeno relógio marcava o tempo. Em algum lugar do lado de fora, um bacural cantava. A noite morria. Um cheiro doce das primeiras flores do sul invadiu com uma brisa que repentinamente separou as cortinas finas de seda nas janelas abertas. Um vaso de vidro fino e frágil caiu do peitoril com um estrondo, mas Helga Crane não mudou de posição, e a noite ficou mais fria e mais velha. Por fim, ela se mexeu, incerta, mas com um desejo avassalador por alguma forma de ação. Por um segundo ela hesitou,
Então levantou-se abruptamente e apertou o interruptor elétrico com determinação, inundando de repente a sala escura com um clarão de luz branca. Logo dirigiu-se, inquieta, até a extremidade da extensa sala, parando um momento diante da velha escrivaninha de pernas arqueadas que segurava, com um protesto quase articulado, sua parafernália de professora escolar, livros e papéis gastos. Freneticamente, Helga Crane agarrou tudo e atirou violentamente, desdenhosamente, em direção à cesta de lixo, que recebeu uma parte, deixando o resto vazar desorganizadamente sobre o chão. A garota sorriu ironicamente, vendo na bagunça uma semelhança de seus esforços sérios para inculcar conhecimento nas suas turmas indiferentes. Sim, era bem daquele jeito. Um pouco das ideias que ela tentava colocar nas mentes por trás daqueles rostos desconcertados de ébano, bronze e ouro alcançavam seu destino. As outras acabavam dispersas. E, assim como o cesto de lixo, alegre e indiferente, não era culpa deles. Não era culpa daquelas mentes atrás dos diversos rostos coloridos. Era, em vez disso, culpa do método, da ideia geral por detrás do sistema. Assim como seu lançamento apressado na cesta, a pontaria era ruim, o material monótono e mal preparado para atingir o propósito. Esta grande comunidade, ela pensou, não era mais uma escola. Havia se transformado em uma máquina. Era agora uma vitrine no cinturão negro, um exemplo da magnanimidade do homem branco, refutação da ineficiência do homem negro. A vida tinha morrido fora dali. Era agora, Helga concluiu, apenas uma grande faca com pontas cruelmente afiadas, cortando tudo impiedosamente em um formato padrão, o padrão do homem branco. Tanto professores quanto os estudantes eram submetidos ao processo de pareamento, que não tolerava inovações, nem individualismo. Ideias eram rejeitadas e eram vistos com ampla hostilidade qualquer um que tivesse a temeridade de oferecer uma sugestão ou igualmente expressar recatadamente uma desaprovação. Entusiasmo, espontaneidade, se não eram frontalmente suprimidos, eram pelo menos abertamente lamentados como qualidades pouco femininas ou pouco cavalheirescas. O lugar era presunçoso e cheio de autocongratulação. Um traço característico e peculiar, a fria irracionalidade lentamente acumulada, na qual todos os valores foram distorcidos ou então deixaram de existir. Sacudira com surpreendente ferocidade os baluartes daquele autocontrole que também era, curiosamente, parte da natureza dela. E agora que isso havia desvanecido tão rapidamente quanto havia se erguido, ela sorria novamente. E nessa hora o sorriso continha um tênue contentamento, que limpou a rigidez que havia congelado sua adorável face. Mesmo assim, ela se reconfortou com a impetuosa descarga de violência e exalou um suspiro de alívio. Disse em voz alta, discretamente, desapaixonadamente: Bem, estou farta disso. E desligando a luz forte e brilhante do teto, retornou à sua cadeira e permaneceu sentada com um estranho gesto de um leve colapso repentino, como uma pessoa que esteve por meses lutando contra o diabo e então, inesperadamente, se virou e concordou em fazer o que ele ordenou. Helga Crane vinha ensinando em Naxos por quase 2 anos. No início, com o júbilo e o entusiasmo daquelas pessoas ingênuas que sonharam em fazer o bem aos seus companheiros. Mas, gradualmente, o entusiasmo tinha desinflado, dando lugar a uma profunda aversão pelas hipocrisias triviais e crueldades descuidadas que eram, talvez sem intenção, uma parte da política de elevação em Naxos. No entanto, ela continuara a tentar não apenas a ensinar, mas também a ser amiga daquelas crianças que cantavam felizes,
cujo charme e individualidade a escola estava tão certamente pronta para destruir. Instintivamente, Helga entendeu que aqueles sorrisos subservientes encobriam muitos corações lancinados e talvez muito desprezo secreto por seus instrutores. Mas ela era impotente. Em Naxos, entre o professor e o estudante, entre a autoridade condescendente e o ressentimento represado, o abismo era grande demais. E poucos tentaram atravessá-lo. Não poderia ser transposto pela compaixão de um único professor. Era inútil oferecer seus átomos de amizade, os quais, diante das condições existentes, não eram nem desejados nem compreendidos. Tampouco era a atmosfera geral de Naxos, com seu ar de autossatisfação e intolerante aversão a diferenças. O melhor dos ambientes para uma garota bonita e solitária, sem ligações familiares. A personalidade essencialmente agradável e charmosa de Helga fora borrada, apagada. Ela sentia isso há algum tempo. Agora, ela encarava com determinação aquela outra verdade, a qual tinha refutado a formular em seus pensamentos. O fato de que ela era totalmente inadequada para ensinar, e até para meramente existir em Naxos. Ela era um fracasso aqui. Admitia agora que tinha sido tola, obstinada por persistir tanto tempo. Um fracasso. Portanto, não precisava, de nada adiantava, permanecer por mais tempo. De repente, ela ansiava por partir imediatamente. Como seria bom, pensou, partir agora, esta noite, e franziu a testa ao lembrar o quão impossível isso seria. Os dignatários, disse, não estão em seus escritórios e haverá quilômetros de burocracia para preencher, resmas gigantescas e impressionantes. E havia a questão de comunicar a James Vale e a do tão necessário dinheiro a se conseguir. James, ela decidiu, era melhor que fosse comunicado de uma vez. Ela olhou para o relógio que corria indiferente. Não, muito tarde. Teria que ser amanhã. Ela odiava admitir que o dinheiro era a mais séria dificuldade, sabendo muito bem que isso era importante. Mesmo assim, se rebelou contra a verdade inalterável de que isso poderia ditar suas ações, bloquear seus desejos. Uma necessidade sórdida a ser enfrentada. Com Helga, era quase sempre uma superstição que conceder importância ao dinheiro aumentava o poder que ele exercia. E ainda, apesar de sua relutância e aversão, sua situação financeira teria que ser encarada, e planos teriam de ser feitos se quisesse ir embora de Naxos com a pressa que ela agora tão ardentemente desejava. A maior parte do que havia recebido tinha ido com roupas, livros, com a mobília da sala. Por toda a vida, Helga Crane tinha amado e ansiava por coisas boas. De fato, foi esse desejo, essa ânsia por beleza, que havia ajudado a que caísse em desgraça em Naxos. Orgulho e vaidade. Era o que os seus detratores diziam. A quantia que a escola teria que lhe dar seria pouco mais que o suficiente para comprar uma passagem de volta a Chicago. Estava perto demais do final do semestre letivo para ter esperança de conseguir um trabalho como professora em outro lugar. Se não conseguisse outra coisa, teria que pedir ao tio Peter um empréstimo. Tio Peter era, ela sabia, o único parente que pensava nela com gentileza, ou até mesmo com tranquilidade. Nem remotamente poderia pensar em pedir a seu padrasto, a seus meios-irmãos e irmãs, e aos numerosos primos, tias e outros tios. Ela ria um pouco, desdenhosamente, refletindo que o antagonismo era mútuo, ou, talvez, apenas um pouco mais intenso do lado dela do que do lado deles. Eles a temiam e a odiavam. Ela sentia pena e os desprezava. Tio Peter era diferente. Em seu jeito desdenhoso, ele gostava dela.
Sua linda e infeliz mãe fora sua irmã favorita. Mesmo assim, Helga Crane sabia que seria mais provável que ele a ajudasse porque sua carência reforçaria a convicção dele, tantas vezes repetida, de que, por causa de seu sangue negro, ela nunca conseguiria nada que não fosse por motivos de afeto ou lembranças carinhosas. Saber disso e saber que isso, naquele momento, seria uma verdade, irritou-a de maneira assustadora. Ela encarava tio Peter com ares de vingança. Embora ele sempre tivesse sido extraordinariamente generoso com ela e ela tivesse a firme intenção de pedir sua ajuda. Quem pede, pensou ela com tristeza, não pode escolher. Retornando a Jamesville, seus pensamentos atingiram a frieza da completa determinação. Sua resolução de encerrar sua permanência em Naxos inevitavelmente encerraria seu noivado com James. Estava noiva dele desde seu primeiro semestre lá, quando ambos eram funcionários recém-chegados e ambos eram solitários. Juntos, eles discutiam sobre seus trabalhos e problemas de adaptação e haviam se tornado íntimos. Desapontada, ela refletiu que James havia se encaixado rapidamente e com toda facilidade em seu nicho. Ele agora estava completamente naturalizado, como costumavam chamar ironicamente. Helga, por outro lado, nunca havia conseguido encaixar-se no inconfundível molde de Naxos, apesar de muitas tentativas. Ela não podia nem se conformar nem ser feliz em sua inconformidade. Ela via isso claramente agora, e com irritação de todo o esforço inútil do passado. Que desperdício! Como ela havia lutado pateticamente naqueles primeiros meses e com que ínfimo sucesso! Alguma coisa faltava. Ela sempre havia considerado isso como uma falta de entendimento da parte da comunidade, mas em sua revolta atual, ela percebeu que a falta havia sido parcialmente dela, uma falta de aquiescência. Ela realmente não queria ser modificada. Esse pensamento lhe trouxe um sentimento de vergonha, um sentimento de irônica desilusão. Evidentemente, havia partes dela das quais não poderia se orgulhar. A imagem reveladora do seu passado de lutas era humilhante demais. Era como se ela tivesse planejado deliberadamente roubar uma coisa feia, pela qual ela não tinha desejo e fora descoberta. Ironicamente, ela visualizou o desconforto de Jamesville, como o desajustamento dela o incomodou. Ela tinha uma vaga impressão de que era isso que estava por trás da pronta concordância dele quando ela sugeriu um noivado mais longo do que o planejado. Ele era querido e aprovado em Naxos e detestava a ideia de que a garota com quem ele iria se casar não conseguisse ganhar simpatia e aprovação também. Instintivamente, Helga sabia que ele colocara secretamente a culpa nela. Como ele estava certo. Certamente, a atitude dele mudou gradualmente, embora ele ainda lhe desse atenção. Naxos o agradou e ele ficou contente com a vida como ela era vivida ali. Já não era mais solitário. Ele agora fazia parte da comunidade e estava longe da necessidade ou do desejo de discutir seus casos e fracassos com alguém de fora. Ela sabia, de um jeito estranho e indefinido, um fator de perturbação. Ela também sabia que algo o prendia, algo contra o qual ele era impotente. A ideia de que ela era, mas de uma maneira inominável, necessária para ele, a enchia de uma sensação que quase chegava à vergonha. E, no entanto, sua impotência muda contra aquela primitiva atração que ela exercia sobre ele. A agradava e alimentava sua vaidade. Dava-lhe uma sensação de poder. Ao mesmo tempo, ela se esquivava disso sutilmente, ciente das possibilidades que ela mesma não poderia prever. Os sentimentos de Helga eram imperscrutáveis, mas se fossem confrontados com franqueza e se o fingimento fosse colocado de lado, o sentimento dominante, ela suspeitava, seria o de alívio. Pelo menos ela não sentia arrependimento algum sobre o dia seguinte,
marcar o fim de qualquer exigência que ela pudesse fazer dele. A certeza de que o encontro seria um choque a irritava, pois não tinha talento para brigar. Quando possível, preferia fugir. Isso era tudo. A família de James Vell, na vizinha Atlanta, ficaria satisfeita. Eles nunca gostaram do noivado. Nunca tinham gostado de Helga Crane. O fato dela não ter uma família os desconcertava. Sem família. Esse era o ponto crucial de toda a questão. Para Helga, esse fato era o culpado de tudo. De seu fracasso aqui em Naxos, da solidão que antes sentia em Nashville, era até culpado por seu noivado com James. A sociedade negra, ela veio logo a saber, era tão complicada e rígida nas suas ramificações quanto os estratos mais altos da sociedade branca. Se você não pudesse provar sua ancestralidade e conexões, você seria tolerado, mas não pertenceria. Você poderia ser esquisito, ou mesmo atraente, ou mau, ou brilhante, ou até mesmo amar a beleza e essas bobagens se fosse um Rankin, ou um Leslie, ou um Scoville. Em outras palavras, se você tivesse uma família. Mas se você fosse apenas Helga Crane, de quem ninguém nunca tinha ouvido falar, seria presunção de sua parte ser tudo menos imperceptível e conformada. Renunciar a James Vell certamente seria suicídio social, pois os Vell eram pessoas importantes. O fato de serem uma primeira família tinha sido uma das coisas que atraiu James para a obscura Helga. Ela desejava ter uma conexão social, mas não imaginava o quanto seria sufocante. Ela fez um movimento rápido de impaciência e se levantou. Assim que se levantou, a sala girou em torno dela de uma forma odiosa. Objetos familiares pareceram de súbito tristemente distantes. A fraqueza a apertou como um torno. Ela cambaleou. Suas mãos, pequenas e delgadas, agarraram os braços da cadeira para se apoiar. Logo a fraqueza diminuiu, deixando em seu rastro um forte ressentimento pela peça que seus nervos tensos haviam pregado nela. E depois de um momento de descanso, ela foi para a cama às pressas, deixando seu quarto desarrumado pela primeira vez. Livros e papéis espalhados pelo chão, delicadas meias e roupas íntimas, e a negligê verde e dourada esparramada por cadeiras e banquetas deram de encontro aos olhos pasmos da garota que veio pela manhã despertar Helga Crane. 2. Ela acordou de manhã, sentindo-se ainda cansada e com aquela sensação de apreensão e leve terror peculiar às manhãs de Natal e aniversário. Por um longo momento, permaneceu intrigada sob a luz do sol em um fluxo dourado que atravessava as cortinas amarelas. Então, sua mente voltou à noite anterior, quando decidiu deixar Naxos. Foi isso. Bruscamente, começou a examinar sua decisão. Revendo a situação com cuidado, ela francamente não sentia nenhum desejo em rever sua decisão, exceto que seria um estorvo. Por mais que ela quisesse nunca voltar a pôr os pés naquele lugar, ela se dava conta das dificuldades. Burocracia, James Vell, dinheiro, outro trabalho. Com pesar, ela foi forçada a reconhecer que seria muito melhor esperar até junho, o fim do ano letivo na escola. Não faltava muito tempo, na verdade. Metade de março, abril, maio, alguns dias de junho. Certamente ela poderia suportar por aquele período tudo aquilo que ela passou em quase 2 anos. Por um esforço de vontade, a vontade dela poderia ser assim. Mas essa reflexão, por mais sensata e conveniente que fosse, não a tranquilizou. Permanecer lá parecia muito difícil. Conseguiria fazer isso? Seria possível no atual estado de rebelião de seus sentimentos? A sensação incômoda de estar comprometida com algum antagonista formidável, sem nome e incompreensível, a assustava.
Não era, como subitamente deu-se conta, apenas a escola e seus costumes e suas pessoas bem comportadas e estúpidas que a oprimiam. Havia algo mais. Alguma outra força mais implacável. Uma qualidade dentro de si mesma, que a estava frustrando. Sempre a frustrou, impedindo-a de obter as coisas que desejara, que ainda desejava. Mas o que exatamente ela queria? Exceto o desejo de segurança material, modos de vida elegantes, uma profusão de roupas lindas e uma boa parte de admiração invejosa. Helga Crane não sabia, não saberia dizer. Mas havia, ela sabia, algo mais. Felicidade, supôs. Seja o que for isso. O que exatamente, ela se perguntou, era a felicidade? Com certeza ela a desejava. No entanto, sua concepção do que seria tal coisa não tinha tangibilidade. Ela não conseguia definir, isolar e contemplar como fazia com outras coisas abstratas. O ódio, por exemplo, ou a bondade. O toque estridente de um sino em algum lugar do prédio trouxe de volta o feroz ressentimento da noite. Isso cristalizou sua determinação oscilante. Como de costume, seus pés de cor bege deslizaram mecanicamente para fora das cobertas ao primeiro toque desagradável do sino. Sem pressa, ela os recolheu de volta e sua raiva impassível desapareceu quando ela decidiu que, agora, não importava se ela deixasse de aparecer no monótono e desagradável café da manhã que era fornecido pela escola como parte de seu salário. No corredor, para além de sua porta, havia uma mistura de ruídos incidentes das colegiais que levantavam e se preparavam para começar mais um dia. Risadinhas tolas, fragmentos indistinguíveis de conversas alegres, gorgolejar distante de água corrente, tamborilar de pés se arrastando, cantoria em tons graves, admoestações amigáveis para se apressarem, portas batendo, outros barulhos indistintos e, súbito, silêncio calamitoso. Helga enfiou a cabeça sob as cobertas na tentativa vã de calar o que ela sabia que preencheria o silêncio pleno. A voz aguda e sarcástica da matrona do dormitório. E ela veio. Ora, ora! Eu sei que nenhuma de vocês veio de um lar onde se ensinavam as boas maneiras, mas podem ao menos tentar fingir que são capazes e aprender algumas aqui, agora que têm a oportunidade? Quem foi que bateu a porta do vestiário? Silêncio. Bem, vocês não precisam se preocupar em responder. É rude, como todas sabem. Mas não faz mal, porque nenhuma de vocês é capaz de dizer a verdade. Agora, se apressem. Não quero saber de uma única de vocês se atrasando para o café da manhã. Se eu souber, haverá trabalho extra para todas no sábado. E, por favor, pelo menos tentem agir como damas e não como selvagens no meio do mato. Do seu lado da porta, Helga se perguntava se já havia ocorrido à delgada e ressequida senhorita McGooden que a maioria de suas pupilas tinha vindo, de fato, do meio do mato, e que tinham mesmo recém-chegado. A senhorita McGooden, sem um pingo de humor, pedante, feia, com uma cara de couro seco, orgulhava-se de ser uma dama de uma das melhores famílias. Um tio seu fora deputado no período da Reconstrução. Ela era, portanto, refletiu Helga Crane, talvez incapaz de perceber que o incentivo para agir como uma dama, isso é, como ela, era pouco, se não totalmente nulo. E pensando nos modos de dama da senhorita McGooden, Helga sorriu um pouco ao lembrar que aquele era um dos motivos para nunca ter se casado ou ter intenção de casar. Havia, assim ela fora dada a entender, coisas no estado matrimonial que eram necessariamente repulsivas demais para uma dama de natureza delicada e sensível se submeter.
Logo, os ruídos que foram forçados a cessar começaram a ser ouvidos novamente, à medida que a imagem da senhorita McGooden foi desaparecendo e evaporando-se das memórias das damas em progresso. Os preparativos para a ingestão da cota diária de aprendizado do dia foram retomados, quase naturalmente. Tanto faz, disse Helga, levantando-se da cama. Ela caminhou até a janela e ficou olhando para o grande quadrilátero abaixo, para a multidão de alunas escoando dos 6 grandes dormitórios que, de 2 em 2, flanqueavam 3 de seus lados, reunindo-se em falanges organizadas para marchar em ordem militar até o lamentável café da manhã no Jones Hall, no quarto lado. Aqui e ali, um membro masculino do corpo docente, importante e resplandecente na indumentária de um oficial do exército, parava em sua prática ou exibição, para pôr uma aluna negligente ou ofensora na atitude ou lugar apropriados. As falanges aglomeradas aumentaram em tamanho e número, entupindo as calçadas, a terra nua e o gramado. E sobre tudo isso restava um silêncio deprimente, quase aborrecido, até que, com uma brusquidão horrível, a banda atacou o hino nacional. A parada começou. Esquerda, direita, em frente, marche! Os autômatos se moveram. Os quadrados se desintegraram em 4, em 2. Desapareceram pelas portas escancaradas do Jones Hall. Depois que o último par de marchadoras entrou, as portas enormes foram fechadas. Algumas retardatárias infelizes, aparentemente já desanimadas, puxaram as maçanetas sem muito entusiasmo e, descobrindo, como evidentemente esperavam, que estavam realmente barradas, voltaram resignadas. Helga Crane se afastou da janela. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.